Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do Game Arena em parceria com 45 minutos. Agora que o primeiro trimestre acabou no futebol brasileiro, chegou a hora de falar de Série A. E esse pré-jogo aqui é o primeiro de 38 capítulos, tá? Um compromisso que a gente assume aqui com vocês. Antes de cada rodada, estaremos aqui para fazer esse pré-jogo. Na escalação de hoje, eu, Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e de Thiago Minhoca. E já está aqui na tela ao nosso lado um super jogo, tá? Talvez os dois times que tenham jogado o melhor futebol no Brasil em 2025 já começam frente a frente. No Maracanã, sábado, 9 da noite, Flamengo e Internacional. O Flamengo de Filipe Luís tem 88% de aproveitamento na temporada. O Inter de Roger Machado, 83,3%. São campeões estaduais e são times que não perderam, tá? O Flamengo até tem derrotas, mas foi quando utilizou a base. O Flamengo de Filipe Luís, o Inter de Roger Machado são times invictos, são times vencedores que jogam um bom futebol e que já trazem, Cássio, esse bom futebol desde 2024. Então são trabalhos de continuidade do meio para frente ali de 2024 e que ganham corpo, ganham força. Uma certa coincidência a gente ter um jogo de dois favoritos ali na parte de cima da classificação, com certeza, já na primeira noite do Campeonato Brasileiro, né, Cássio? Fred, quando esse jogo acontecer, já vai ter metade da rodada realizada, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco a bizarrice que foi a marcação dos jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. E, sem dúvida alguma, esse jogo das 21 horas, que vai ser um jogo isolado, por isso que eu trouxe esse ponto, né? Porque esse vai dar para você, quem tiver, não vai ter a concorrência de outras partidas, ao contrário dos jogos das 6h30. Esse é um jogo bom de assistir. Os dois treinadores já estavam nesses times no fim do Brasileiro de 24. O Flamengo terminou em terceiro lugar, o Internacional terminou em quinto lugar. Ainda brigou até com Fortaleza pelo G4, aí perde um confronto direto ali, mas terminou em quinto lugar com um retorno muito bom. O Flamengo terminou com o título da Copa do Brasil ainda, aí pegou a Libertadores tanto pelo Brasileiro como pela Copa do Brasil. O Filipe Luís foi campeão e já ganhou até a Supercopa do Brasil desse ano, né? Elencos que já eram muito fortes do Flamengo, sem dúvida alguma, mais forte que o do Inter, mas o do Inter eu considero um time muito bom. E, como você falou da data FIFA, a data FIFA extrai bastante dessas equipes. Supondo que tenha um vencedor, o perdedor vai continuar sendo um candidato ao título, tá? Assim, naturalmente, só para dizer assim, não está se definindo nada, não está se definindo nada na primeira rodada, mas, ao mesmo tempo, dá para dizer que é um confronto direto, até para ser coerente com o que a gente falou na nossa tier list, né? É um confronto direto a clubes que são candidatos ao título. Um grande candidato e outro um postulante interessante, que é o Internacional. Minhoca, o Flamengo viveu em 2024 o drama de seguidas lesões. Foi inclusive esse drama que fez com que o elenco virasse um super elenco para 2025. Porque o Flamengo precisou emergencialmente fazer contratações ali no segundo semestre, porque contratava jogador, perdia jogador, contratava jogador, perdia jogador. E agora, às vésperas da estreia, a data FIFA já traz esse fantasma novamente rondando o Flamengo. Arrascaeta, né, se apresentou para jogar pelo Uruguai e volta lesionado, já não vai para o jogo. Gerson é dúvida para a partida, foi dúvida a semana inteira para a partida. E aí se soma aos desfalques que o Flamengo já vem trazendo na temporada, né? O Flamengo não contou com Pedro, não contou com Cebolinha na reta final. Pedro não fez nenhum jogo no ano, Cebolinha na reta final do campeonato também não pôde jogar, Bruno Henrique. Então, o Flamengo está precisando. É porque o elenco é suficientemente robusto para diminuir essas ausências, mas parece que o único risco que a gente pensa para uma grande campanha do Flamengo é se de novo as lesões forem atrapalhando, né, esse trabalho de Filipe Luís. Lembrando que é Série A, é Libertadores, é Copa do Brasil, é Mundial de Clubes. O Flamengo não tem uma semana de respiro esse ano.
Muito embora tanto o Campeonato Gaúcho quanto o Campeonato Carioca, né, tiveram um término antecipado, então eles têm aí dias aí, mas muitas peças, eu diria, tanto do Inter quanto do Flamengo, acabaram sendo utilizados nessa data FIFA, né, das eliminatórias sul-americanas em destaque. E aí é onde entra o ponto que eu não sei o quanto, tanto o Felipe Luiz quanto o Roger, os jogos dos dois pela Libertadores serão na quinta-feira. Tem até um espaço bom, né, do sábado para quinta-feira. Mas eu não sei o quanto, por exemplo, eles podem preservar alguns atletas importantes dos ditos titulares hoje de cada equipe. De toda forma, eu acho que a gente vai ter esse encontro de dois técnicos que estão, para mim, sendo os melhores hoje do futebol nacional. O Roger tem praticamente um ano mesmo de bom trabalho, né? Porque a gente tem que somar com o período de juventude. E o Felipe Luiz tendo aí um trabalho muito bem executado desde quando assumiu, né, nesse posto de treinador, de profissional, que basicamente vão ter mais título do que derrota, né, no seu currículo. E é um confronto que eu diria que vai depender muito como vai ser as estratégias, porque cada um no seu estadual, de uma certa maneira, e nesse caso o Flamengo tendo enfrentou mais adversários de Série A do que o próprio Internacional, tem essa ligeira vantagem. Um a mais. Porque queira ou não, tem o Juventude, né? Juventude e Grêmio lá no Sul. Mas adversários mais duros. Sim, o Inter eu acho que ele vai para uma sequência agora que são de jogos fora de casa contra boas equipes. Porque é bom lembrar que o Inter, após o Flamengo, pega o Bahia na estreia da Copa Libertadores. Enquanto o Flamengo vai para Venezuela, né? Pega o Deportivo Táchira, né? E aí o problema do Flamengo é muito mais questão de logística do que propriamente de dificuldade técnica que ele vai enfrentar no jogo da Libertadores. Então eu vejo um confronto muito pareado, claro, com favoritismo um pouco a mais para o Flamengo, mas sem sombra de dúvidas é o jogo de qualidade técnica maior que teremos nessa primeira rodada. Sem dúvida, tá? E aí nessa nossa tela a gente destaca jogadores, né, voltando da data FIFA, inclusive os equatorianos Plata e Ené Valencia, que são, né, peças importantíssimas dentro tanto da seleção quanto aqui no Flamengo e no Inter, e são clubes que realmente tiveram muitos jogadores atuando no meio de semana na data FIFA. Só que para o Inter a gente pode ter a volta de Rocher, goleiro da seleção uruguaia, tá, que não fez nenhuma partida pelo Inter no ano. Antony foi o titular durante todo o Campeonato Gaúcho, as 12 partidas. Mas Rocher jogou, tanto na derrota contra a Argentina, quanto numa partida que ele foi super exigido na Bolívia, né, lá no alto, né, com mais de 4.000 metros de altitude. El Alto. El Alto, exatamente. É um reforço importante, até pelo peso que ele traz, né? Antony cumpriu muito bem a sua missão. Mas agora o nível é outro. E diante do Flamengo, eu acho que não tem dúvida aí de que o dono da posição está de volta, até porque vem de 2 jogos muito duros também, né? A Argentina, no Centenário, acabou perdendo o jogo, e a Bolívia, muito perto do céu, lá em El Alto. Exatamente. São os confrontos, né, que a gente vai acabar tendo nesse início, porque como a gente vai ter agora um calendário todo preenchido, então Flamengo e Inter só vão ter a pausa de fato quando tiver a data FIFA de junho, para depois, quando voltar um joguinho ali, e no caso do Flamengo, né, partir para o Mundial de Clubes. Então, é uma maratona de jogos, agora que as equipes tiveram esse intervalo, mas os jogadores, como você bem frisou, né, Valência, Plata, jogadores que estão tendo uma sequência já de muitos jogos em sequência, e a volta do Rocher eu considero bem importante para o Inter, né? É um goleiro de uma seleção. Isso. E eu não vejo os 2 treinadores colocando reservas, não, tá? Nessa estreia. Não, eu acho que teve uma margem boa até aqui. O Inter, há muito tempo já, né? Eu acho que eles têm plenas condições aí de utilizarem força máxima, até porque tem uma distância razoável também pro jogo da quinta-noite. Ele joga na Libertadores. Informação que esse ano a gente vai sempre trazer aqui, porque mudaram as regras de televisionamento. Esse jogo, o jogo isolado, sábado às 9 da noite, tem transmissão do Sport TV, na TV fechada, e do Premiere, tá, no stream e também no pay-per-view da TV fechada.
Sobre as odds da Bet Nacional, tá? O favoritismo do Flamengo é maior do que nas odds. O favoritismo é muito grande, tá? O Flamengo paga 1,73 e o Inter paga 4,93, com o empate pagando 3,71. Ou seja, esse equilíbrio que a gente vê, essa maturação do Inter, não convence muito os especialistas em odds, né? Para você ter ideia, uma dupla hipótese, empate ou Inter, tá com odd de 2-1. E dupla hipótese é sempre uma grande vantagem, né, Minhoca? Não, vantagem considerável. Se você olha, né, numa disputa dessa de duas equipes que têm mostrado um bom futebol já da reta final do ano passado, juntando com o começo dessa temporada, de fato acaba sendo esse fator, né? O Flamengo, ele tem o fato de jogar dentro de casa e deve ter uma boa presença de público, e pelo Acho fato que a gente vai ter grandes públicos na primeira rodada, Minhoca. um adversário de muita qualidade, como é o caso do Inter, então eu acredito que esse fator pode ser determinante, né? É muito difícil superar o Flamengo, né? Acho que até por esse motivo colocam essas odds mais altas para o empate e para a vitória do Inter, porque uma derrota na era do próprio Felipe Luiz, assim, vai ser bem complicado bater esse Flamengo, pelo menos o Flamengo atual. O Flamengo daqui a algumas semanas, alguns meses, pode ser que dê alguma brecha, mas o atual é muito difícil de ser superado. E quando o Fred fala de público, assim, o Campeonato Brasileiro nos últimos 2 anos, a média foi superior a 25 mil. Então, assim, a tendência é que continue sendo dessa forma esse ano também. Cássio, a gente sai do Maracanã e vai começar a analisar todos aqueles jogos. São 5 jogos simultâneos, um erro absurdo da CBF, né? Lançar o campeonato já com 5 jogos simultâneos. Entendo que essa primeira rodada vem pressionada, né, pela agenda pesada antes, mas sobretudo pela agenda da Conmebol, mas nada justifica 5 jogos às 18h30, tá? E a gente vai começar falando de um São Paulo Sport que, como o nosso título traz aqui, estreia sob pressão dos treinadores. Zubeldia chegou a correr risco, Minhoca, nessa temporada. A gente viu o nome dele várias vezes com risco de demissão. E Pepa talvez faça sua estreia vivendo seu pior momento à frente do Sport. Mas vamos primeiro falar de Zubeldia, Minhoca. O que causou tanta pressão em Zubeldia e onde ele encontrou uma trégua para poder trazer o São Paulo e estrear nesse brasileiro? Parte muito das atuações da equipe até agora em 2025, né? Com exceção do clássico diante do Corinthians, que de fato o São Paulo fez uma grande atuação, todos os outros jogos do São Paulo teve muitas dificuldades, seja para conseguir o resultado, seja para conseguir ter uma performance pelo menos equilibrada em alguns momentos. É claro que também houve uma certa pressão por conta das novas aquisições, principalmente com a chegada do Oscar, que o São Paulo formasse esse quarteto ofensivo, né, com Luciano, Calleri e Lucas, né? Então, nesse formato, houve sempre uma pressão muito grande para que o Zubeldia sempre repetisse esse quarteto ofensivo, fazendo com que as coisas acabassem ali, de certa forma, ficassem intocadas. Ou seja, ele não poderia mexer nesse quarteto. E ele fez essas alterações, o que eu até acho que, pelo menos um treinador não pode estar preso a uma ideia, pelo menos vindo de fora, seja da torcida ou da imprensa e tudo mais. E é onde paira a principal dúvida do São Paulo, que tem muito a ver também com as opções de banco que o São Paulo hoje tem de maneira mais escassa. Você até pode imaginar ali uma equipe titular que vai, né, disputar a Libertadores até ok, mas quando você pensa em imaginar, e não à toa, vários atletas deixaram o São Paulo, né, do ano passado para cá, o Elton Rato, Eric, Nestor, o próprio Michel Araújo. Então, essa reformulação do São Paulo, acredito que até agora o Zubeldia não conseguiu fazer essa equipe render. Curiosamente, o artilheiro da equipe na temporada é um reserva, que é o André Silva, por exemplo. Sim. Então é até curioso como essa relação do time ideal do São Paulo não tem apresentado um bom desempenho, e a pressão, nesse momento, está muito em cima do Zubeldia. O desfalque para o jogo é Lucas, né? Lucas não vai para a partida, mas Calleri vai. Chegou a se ter uma dúvida sobre a presença de Calleri e ele está sendo, nas escalações prévias, ele está sendo citado. O São Paulo joga na quarta, Minhoca.
contra o Talleres na Argentina. Mesmo assim, deve usar, até pelo tempo que está sem jogar, dá para utilizar força máxima nos 2 jogos, né? Até para voltar a ganhar corpo o time, né? Para poder ter. Isso. Talvez nessa informação que você trouxe, né, que é a volta de Caleri, eu não sei se ele já coloca de imediato, pode ser que seja um jogo. Foi por isso que eu até puxei a pergunta. De toda forma, eu acho difícil que Caleri jogue titular os 2 jogos. Ou ele é preservado nesse para ser titular contra o Talleres, ou joga nesse já para ter um ritmo, e aí, a depender do contexto, ele possa ser já uma opção ali no banco para o jogo do Talleres na Argentina. Então, acredito que se for para segurar alguns atletas, até porque eu considero o adversário mais direto do São Paulo pela briga da primeira posição do grupo é a equipe argentina, e aí eu não sei o quanto Zubeldia vai pensar também nesse jogo casado, né? Meio que administrar alguns atletas, não acho que vai ser time totalmente reserva, mas administrar alguns atletas para entrar com força máxima ali diante do Talleres. Nas prévias, é força máxima do São Paulo, só tirando o Lucas, que não está realmente 100%, e aí deve ser preservado para tentar jogar contra o Talleres. Cássio, do lado do Sport, Pepa viveu uma forte pressão quando o time foi eliminado pelo Operário de Várzea Grande na Copa do Brasil, mas os reforços estavam chegando, os principais jogadores que o Sport contratou tinham acabado de pisar no clube e se deu uma nova chance. Porém, 2 escalações com 80% do time de reservas contra o Vitória e contra o Altos, sobretudo contra o Altos na Copa do Nordeste, que resultaram em o time sair atrás do placar e ter que lançar titulares no segundo tempo. E aí eles foram lançados de forma muito desordenada. Esses 2 jogos resgataram toda a pressão no trabalho de Pepa. E o que a gente viu nos últimos dias foi, inclusive, a corda esticando a ponto de que muita gente já defendeu que ele sequer comandasse o time contra o São Paulo. De que ele pagasse a conta por essas 2 derrotas, usando um time fundamentalmente reserva na Copa do Nordeste, mas expondo os titulares numa desorganização absurda no segundo tempo dos 2 jogos, Cássio. Então, um Sport com muitas interrogações, mas com o treinador já no limite, né? Veja, no limite e em parte por ele mesmo, não tem circunstâncias aí. Assim, a questão do rodízio, para quem não acompanhou o Sport fez rodízio de atletas, como muitos clubes fizeram, mas a questão era como o rodízio vinha sendo feito. Por exemplo, nas primeiras rodadas, as 3 primeiras rodadas do estadual, Campeonato Pernambucano, o time jogou com sub-20 para guardar o elenco principal. Parte das peças chegaram depois, por exemplo, o português Sérgio Oliveira e o meia português Sérgio Oliveira e o volante colombiano Rivera, que foi a contratação mais cara da história do Sport, 17 milhões de reais, eles chegaram já com 10 jogos, o Sport já tinha jogado bastante já na temporada. Então, eles estavam nem sendo poupados, esses jogadores nem estavam aqui. Rivera, inclusive, estava atuando, estava jogando regularmente no México. Na hora que o Sport teve essas contratações estabelecidas e já poderia escolher se poupar ou não poupar, fazer o rodízio ou não, aí eu acho que Pepa acabou indo por um caminho difícil, que foi simplesmente o rodízio pelo rodízio. Não havia um time principal, uma base principal jogando tal jogo, que isso poderia acontecer com qualquer time, era até difícil entender. Poderia jogar o jogo com Vitória, por exemplo, sendo um jogo importantíssimo, o time começar com um time rodízio, ali não era jogo para rodízio, por exemplo. O jogo com o Altos, que o Sport também perdeu, era um jogo para rodízio, mas naquele momento já foi um rodízio de 7 peças em relação ao último jogo. Então, peças, você vai misturando, não eram 7 peças que jogavam juntas, são 7 peças novas. Do lateral direito, por exemplo, de Plácido não jogava há um tempão. Então, assim, essa falta de entrosamento, porque você pode fazer o rodízio com um time principal tendo uma cara e o outro time, um time B, podemos dizer assim, mas tendo uma base de entrosamento também. E quando o Sport fazia o rodízio, isso não acontecia. O rodízio era simplesmente. Inclusive, esses 2 jogos citados, Vitória e Altos, foram caminhos completamente diferentes no rodízio, né? E o rodízio, o rodízio pode ser. O rodízio, no fim das contas, o rodízio para o Sport foi apenas para descansar jogador.
Porque, no fim, com esse mexe-mexe, dificilmente acabava tendo esse espaço. E nisso, o treinador... como foram as substituições no jogo da Copa do Brasil, que o Sport foi eliminado? Poderia ter sido de toda forma, mas ali, para quem não acompanhou, na última substituição do Sport, por exemplo, nessa questão de minutagem, o que o Sport fez foi trocar um lateral esquerdo por um lateral esquerdo. Assim, não era porque estava cansado, não é porque estava cruzando mal, não é porque estava marcando mal, é simplesmente porque já tinha jogado 70 minutos, 80 minutos e basicamente o outro tinha que jogar. Então, enfim, muito controverso. O Sport acabou sendo eliminado nos pênaltis. Na Copa do Nordeste acabou caindo, perdeu a chance de liderar o grupo, isso faz muita diferença no mata-mata. E esse último jogo contra o Altos foi há 3 dias da estreia. Ou seja, o Sport perdeu 2 dos últimos 3 jogos, porque o Vitória e o Altos foram intercalados pelo jogo contra o Retrô, que ainda tem um relaxamento de 6 minutos ao final do campeonato, que o jogo estava 2-0, daqui a pouco, em 6 minutos do segundo tempo, já está 2-2. Aí, no fim, vence um gol aos 41 do segundo tempo, vence a partida de ida, mas a volta vai ter ainda. E esse Sport chega contra o São Paulo. A gente falou aqui do Flamengo, tendo uma estrutura tática bem definida, peças rendendo muito bem, Internacional dessa forma também. No São Paulo tem essa pressão por resultados, no Sport tem a pressão por resultados e até pela estrutura tática. É difícil de acreditar, mas vou dar pelo menos a minha opinião aqui. Eu não sei ainda, eu posso até achar o que deve acontecer, mas eu não sei exatamente, era para saber, se o Sport será um time propositivo ou reativo contra o São Paulo. Porque o elenco foi montado... Hã? Ninguém sabe. O Sport foi montado, em tese, para ser reativo, mas jogou 22 partidas sendo propositivo. Então, assim, eu acho muito estranho que agora, a partir do sábado é dessa forma, embora a comissão técnica tenha falado que o Sport se preparou para isso. Mas eu não sei, tem peças que dá para jogar de forma propositiva, talvez dê, mas talvez não seja o ideal nessa competição. Voltando para a primeira divisão, agora, no campeonato muito mais difícil. Então, não saber isso para a estreia mostra que tem uma gravidade ali. Então, o favoritismo do São Paulo para esse jogo eu acho considerável, tá? Já seria um favorito natural. O Sport tem uma vitória no Morumbi em 23 partidas. E foi pela Copa do Brasil. Curiosamente, e foi o último jogo, que estatisticamente... acho que caiu nos pênaltis. Não é muito favorável. Mas é uma vitória em 23 jogos. Na verdade, são 20 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Assim, o Sport é muito difícil, tem muitas dificuldades enfrentando São Paulo lá, então já seria de todo jeito. Mas, nesse momento, eu acho que será mais do que costuma ser. Porque tá difícil de entender como o Sport vem jogando. E um esquema que utilizou uma vez esse ano durante o jogo contra o Fortaleza, lá no comecinho do ano. Porque, justamente por essa demanda defensiva, se imagina o Sport com 2 volantes, né? 2 volantes mais fixos, seria Rivera e Duqueiroz. É o que se imagina para esse jogo, tá? A gente falou de desfalques do São Paulo. Os desfalques que o Sport tem para a partida são desfalques que ele já vem acumulando nas últimas semanas. Ele não vai ter Atêncio, que está muito perto de voltar, mas não volta a tempo desse jogo, tá? O meia Tite Ortiz, e aí já muito mais no estaleiro, que deve demorar mais a voltar, o zagueiro Rafael Thierry. Mas são desfalques que o Sport já não vem utilizando do último mês, então o treinador está acostumado a trabalhar com o elenco que ele tem disponível para esse jogo. Não sei se a gente chamaria de força máxima, mas é o que ele vem trabalhando no último mês. E esse São Paulo Sport é um jogo exclusivo do Premier, por stream, e para quem tem ainda TV fechada e paga pelo serviço da Globo. Jogo às 18h30, como a gente já falou, são 5 jogos às 18h30. Não, falta as odds também, tem que falar as odds do jogo. 1, 2, olha o último, 3. Então, para a gente fechar a prévia de São Paulo Sport, eu vou trazer as odds da Bet Nacional e eu confesso que essas odds me surpreenderam um pouco, tá? Eu imaginava um favoritismo mais amplo do São Paulo. A gente se surpreendeu com o Inter pagando 4,93, por ser muito contra o Flamengo. O Sport paga 5,6. É uma odd que para mim não representa a diferença de São Paulo e Sport para esse jogo. O São Paulo paga 1,65, o empate 3,71 e o Sport 5,69. Acaba sendo interessante
Para quem pensa em apostar no São Paulo, né, Minhoca? O São Paulo aí tem uma odd interessante ali. Ele é consideravelmente favorito nesse jogo. Mas talvez aí pesou também um pouquinho essa instabilidade, né? Essa dificuldade que o São Paulo tem. Uma dúvida que pode mesclar o elenco, né? Isso. Então, acredito que possa até demonstrar um pouco esse contexto. Mas, de fato, o favoritismo é do São Paulo, né? Até pelo histórico dos jogos quando recebe o Sport. Mas é um jogo como é primeira rodada, né? Eu costumo falar muito que o Campeonato Brasileiro, antes do campeonato começar, a gente tem indícios fortes do que é que pode acontecer. Aí uma primeira rodada tá lá, a gente já viu anos onde o Avaí começava ganhando fora de casa, né? A Chapecoense empata um jogo que ninguém imagina. E nesse caso aí, caso aconteça uma não vitória do São Paulo, seja um empate ou até uma vitória do Sport, sairia bem, né, do esperado. Mas primeira rodada é isso, né? A gente não sabe como os times vão se comportar, até porque o Sport também acho que não pegou nenhum jogo desse tipo. Não pegou nenhum. Teve jogo contra o Vitória, mas queira ou não, agora é até um desafio maior. E muitas reservas, né? Tanto por parte do Vitória quanto por parte do Sport. O jogo é exclusivo do Premier, tá? Seja por stream, seja na TV por assinatura, para quem ainda paga lá o serviço, ainda tem TV por assinatura e paga o serviço do Grupo Globo, às 18h30, que é a hora das 5 partidas. E aí a gente vai para outro jogo envolvendo um dos 5 clubes do Nordeste na competição, que é o Fortaleza. Também um jogo exclusivo do Premier, 18h30. E no nosso título aqui, na nossa imagem, a gente traz Thiago Silva e Davi Luiz, uma dupla clássica da seleção brasileira, que vão se enfrentar 2014, uma dupla clássica da seleção, todo aquele ciclo. Vão se enfrentar no Castelão. E a gente tem o título Provar que Pode Mais. Eu acho que vale para os personagens que aqui estão, mas esse título foi pensado para o Fluminense e para o Fortaleza. Porque com elencos próximos do que eles têm atualmente, eles tiveram desempenhos muito melhores há pouco tempo. O Fluminense vem de um título da Libertadores em 2023 e mergulhou no 2024 muito ruim, precisa dar provas. O Fortaleza, pelo contrário, fez um 2024 de alto nível, mas estreia nessa Série A, Minhoca, numa turbulência, numa baixa de futebol, de confiança, de soluções, talvez a maior desse recorte. Claro que a gente não vai esquecer aquela largada muito ruim no Brasileiro, mas ali a gente não tinha perspectiva para aquela largada. O Fortaleza ali dividiu muito mal as atenções, o foco entre Libertadores e Brasileiro, mas na hora que a chave virou, mostrou força. Esse ano eu já tenho percebido você com mais interrogações e com mais dúvidas se aquela tradicional virada de chave, a mudança do Fortaleza quando o Brasileiro começa e quando o Brasileiro engrena, pode acontecer de novo, ou se dessa vez os obstáculos internos são maiores, Minhoca. Eu acho que a crise é bem mais profunda do Fortaleza no começo dessa temporada 2025. E essa incerteza, Fred, eu a colocaria muito mais no treinador, assim. Hoje a gente não consegue ter nem noção do qual é o Fortaleza ideal. Se você perguntar qual é o Fortaleza ideal, cada um vai dizer a sua. Mas você não pode dizer assim, qual é o Fortaleza ideal do Vojvoda? Nem sabemos qual é. Porque, basicamente, temos em João Ricardo e Lucero as únicas peças que você imagina que são os titulares de fato. Não sabemos Pikachu Marinho, né? Breno, que até nem vai poder estar para esse jogo, né? Ele teve uma fratura ali no antebraço, não sabemos quanto tempo de recuperação vai ter. O próprio Davi Luiz, que você estava mencionando, esse encontro talvez não possa acontecer, porque ele está lesionado. Pode ser que apareça, mas ainda é uma certa dúvida, de fato, para o confronto. O Ávila, que o zagueiro que jogou aí os últimos 3 dos últimos 4 jogos, cometeu um pênalti no primeiro jogo da final do Cearense, foi expulso no segundo jogo, e no jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste, na última rodada do Grupo A, fez de novo uma penalidade. Então, um momento de muita instabilidade. O Fortaleza até anunciou um atacante do Ferroviário, que foi, na minha avaliação, o principal jogador do Campeonato Cearense, o Alanzinho. E agora, fez gol no meio de semana, né? Na vitória do Ferroviário. 2 gols, né? Não só um, como 2 gols, que garantiram a classificação do Ferroviário para a próxima fase e ainda passando o próprio Fortaleza.
e Davidson, que o Fortaleza corre aí para tentar registrar ele logo, né, para tentar tê-lo pelo menos aí na Libertadores, que estreia na terça-feira contra o Racing. Então também eu tenho dúvida de como o Fortaleza, né, de como o Vojvoda vai pensar nesses 2 jogos casados. O Fortaleza não vai ter viagem, recebe o Fluminense no sábado, mas na terça-feira tem um jogo de grande porte, né, que é contra o Racing. E o futebol apresentado do Fortaleza nesse momento me paira muitas dúvidas. Assim. Eu tenho visto algumas equipes que têm jogado, ou que têm ainda jogado até mesmo nessa data FIFA, né? E o Fortaleza, para mim, tem apresentado um dos piores. Assim. Você tá falando, a gente está falando há pouco tempo aí do esporte, com muitos problemas e com muitas incertezas. O Fortaleza vive algo parecido, assim, porque perdeu para o Altos de virada, perdeu para o Souza da Paraíba, sabe, sem dar uma finalização sequer no gol. Então, esses problemas que o Fortaleza tem atravessado são muito alarmantes. Que aí, quando você compara com o Fortaleza dos outros 4 anos, com o Vojvoda, eu diria que é a pior crise técnica e tática que o clube tem atravessado nessa era do Vojvoda. E como você falou, não tem soluções prontas na manga, né? Não é aquilo, tem um jogador que está com baixo desempenho, vamos colocar o reserva. Existem dúvidas em várias posições. No último jogo, na final do Cearense, Pikachu foi titular pelo meio, né, Minhoca? Pochettino não foi acionado. Foram 5 trocas de uma final para outra, do jogo de ida para o jogo da volta, entendeu? 5 trocas. Então, assim, nem isso a gente tem nem isso o Vojvoda demonstra. Você imagina que ele vai voltar para a fórmula mais básica nessa estreia? Tipo, trazer Paul Fernandes de volta, trazer Pochettino, jogar de uma forma mais do que ele pensou inicialmente para a temporada. Eu acho que é um momento para isso, né? Pode Mas ser. só Deus sabe, pela sua cara, né? Só Vojvoda sabe. Eu não tenho a menor ideia, porque nesse jogo contra o Ceará ele foi num 3-4-3, que ele pouco utilizou nesse período, né, dele do Fortaleza. Mas me para dúvida se ele vai no 3-5-2, né, uma formação que ele utilizou muito em 2021, se ele vai no 4-3-3. Hoje, realmente, o Fortaleza é uma grande incerteza, e quando eu digo assim, a certeza que eu tenho de Fortaleza é o mau futebol do Fortaleza hoje, daqui a pouco eu vou falar das odds, me paira dúvida se o Fortaleza ele é, de fato, favorito para esse confronto, mesmo jogando em casa. Porque até mesmo, e é outro fator também, eu não sei o quanto o torcedor, nesse momento, ele vai estar abraçado com o clube, sabe? Porque já são vários jogos de irritação, e no último jogo contra o CRB, que deu 7 mil pessoas apenas no Castelão, foi muita reclamação, foi muita vaia, tá um nível, assim, de estresse muito alto, apesar de ter chegado aí novas peças e tendo amenizado um pouco mais, né? Porque quando vem novas contratações, o torcedor se anima de novo. Mas o momento é muito delicado. Assim, a torcida hoje anda muito irritada com o momento do time. É isso, Minhoca. Antes até da gente falar do Fluminense, já que você citou as odds, né? O Fortaleza é favorito, mas levemente favorito, né? De acordo aqui com a Bet Nacional. 2,37 o Fortaleza paga pela sua vitória. O Fluminense paga 3,25, um duelo equilibrado, e o empate paga 3,11. Tá? O Fluminense, que foi vice-campeão carioca e que tem um time bem claro na cabeça de Mano. A gente viu já um ataque muito consolidado, um quarteto ofensivo com jogadores até bem conhecidos de todos nós, né? Lima, John Arias de um lado, Canóbio e Cano. É um quarteto ofensivo muito forte, tá? E para essa estreia, para o brasileiro, um jogador também muito conhecido do próprio Fortaleza, Hércules, que não foi um titular no Carioca, parece que chegou a vez dele começar jogando, tá? Então o Fluminense deve ter como no meio ali Martinez, Hércules, Lima e aí o ataque que eu já falei, tá? E até completando a provável escalação do Fluminense, Fábio, 44 anos, né? O Fluminense é o time mais envelhecido do campeonato. Mais velho desse campeonato, segundo a Nenê. Samuel Xavier, o Guga, Thiago Silva, Inácio e René. É um Fluminense, como eu falei, com alta idade avançada, né? Uma idade avançada, mas com uma divisão muito clara. Me parece o sistema ofensivo muito mais forte do que o sistema defensivo. Mas é uma equipe que, para mim, ainda precisa dar respostas, tá? Pelo que mostrou no Carioca,
mostrou apenas ter um grau de competitividade ok. Não sei se suficiente para voltar a viver aquele auge de 2023, sobretudo com o Mano Menezes, que é um treinador que eu também não acredito muito no trabalho. Acho que o Fluminense já tem insistido demais, tempo demais, com o Mano Menezes, tá? Vamos passar para os 3 jogos que completam o início da noite de sábado, esse horário de 5 partidas simultâneas. Grêmio e Atlético Mineiro, tá? Times pouco testados no ano, como é a maioria das equipes. Agora, nessa pouca testagem, o Atlético Mineiro reinou absoluto dentro de Minas, né? Se aproveitou de um Cruzeiro em reconstrução, venceu o América com muita facilidade na final, tendo o Hulk, mais uma vez, seu protagonista. Enquanto o Grêmio de Gustavo Quinteiros patinou demais na Copa do Brasil, se classificou na Bacia das Almas nos seus jogos, precisando de pênaltis, né, lá em Roraima, né, contra o Atlético também. Não consegue firmar seus reforços, perdeu 2 vezes para o Juventude, tá? As 2 vezes foi até a Caxias, perdeu para o Juventude e não apresentou condições de igualdade na decisão contra o Inter. Tá? Derrotado em casa por 2-0, segundo jogo o Inter administrou. Não vi aqui as odds ainda, vou até abrir, mas tenho a sensação que o Atlético chega mais forte para esse jogo. E como não são equipes que estão na Libertadores, não devem pensar muito. Sul-Americana não costuma ser um dilema, sobretudo nas primeiras rodadas ali na fase de grupos. A força máxima tende a ser o brasileiro, né, Minhoca? Tô vendo aqui as odds. A força da tradição, o mando de campo, mantém o Grêmio favorito, 2,40, tá? Muito próximo das odds de Fortaleza e Fluminense. 2,40 para o Grêmio, 3,14 para o Atlético Mineiro e 3,18 para o empate. Isso existe mesmo. Não tem muita lógica, não tem muita explicação científica, não, mas tem mando de campo que pesa mais do que outro mesmo. Ano passado até o Atlético Mineiro chegou a vencer, né, lá no Rio Grande do Sul, pela Série A, já ali na segunda metade do segundo turno. E é um confronto que, claro, o Atlético Mineiro tem jogado mais de maneira mais confiável, o Grêmio tem tido uma certa dificuldade, Quinteiros ainda precisa se provar, né, no comando ali do Grêmio, mas eu acho que entra esse fator componente dentro de casa. O Galo, em alguns jogos, fora de casa, até mesmo no Mineiro, demonstrou uma certa dificuldade. Claro que o nível de concentração é diferente. É bom lembrar que o Atlético Mineiro joga na terça-feira, na estreia da Sul-Americana. Então, não sei se também a que ponto o Cuca pode também segurar. Hulk é um jogador que está, no momento, voltando, né? Ainda tentando voltar para a transição, mas fez muitas aquisições, trouxe Júnior Santos, trouxe Rony. Então, vejo qualidade para o Atlético Mineiro conseguir um resultado mesmo lá. Mas, de toda forma, o Grêmio jogando em casa, sempre um adversário muito difícil, né? Você tem ali o Brett White, que é um jogador que, desde o ano passado, quando chegou, tem sido a principal peça do Grêmio, e o Grêmio não consegue, muitas vezes, estabelecer. Até trouxe boas jogadores que se destacaram no ano passado, né? Até trazendo do Vitória, como o Wagner Leonardo e também o Esteves, mas a perda, como foi do Campeonato Gaúcho, ela, nesse momento, tem muita pressão em cima do Grêmio. Então, esse componente dentro de casa, a depender do contexto do jogo, se o Atlético abre o primeiro gol ali, aí o negócio pode ficar um clima mais tenso ali na arena do Grêmio. Cássio, Quinteiros veio em alta do Vélez, mas no Campeonato Gaúcho só patinou, e na Copa do Brasil, né? O Grêmio chega meio... A gente falou ali de Zubeldia, de Pepa, né, que não conseguiram dar corpo aos seus times. Eu acho que aqui a gente tem mais um caso de, se não deu certo no estadual e contra adversários bem mais frágeis na Copa do Brasil, por que vai dar certo contra o Atlético Mineiro? Acho que essa pergunta cabe em Porto Alegre também, né, Cássio? Zubeldia ainda ganhou o lastro de conseguir a vaga na Libertadores. O São Paulo esperava um pouco mais, mas querendo ou não, foi para a Libertadores. E Quinteiros no Grêmio, ele vem
vem campeão argentino pelo Vélez, perdeu as Copas que disputou, né? O Vélez foi vice do troféu de campeões contra o Estudiantes, vice da Copa Argentina contra o Central Córdoba, vice da Copa da Liga contra o Estudiantes de La Plata também. Disputou tudo, ou seja, é um treinador que disputou tudo na Argentina em 24. O Vélez disputou tudo em 24, mas que ainda não aconteceu no Grêmio. E ou seja, nesse comparativo com o Zubeldia que você trouxe, o lastro não existe. O lastro que ele tem no Grêmio continua sendo o que ele fez no Vélez, não o que ele fez no Grêmio. É um lastro de outro time. Na verdade, o cara conseguiu fazer isso, então talvez valha um pouco. Mas assim, ele de fato começa pressionado, mas essa estreia em casa, num jogo parelho, esses times fizeram a final da Copa do Brasil de 16, né, que o Grêmio ganhou, e dali foi bater campeão da Libertadores de 2017. Então, essa estreia, pela tabela, essa ordem acabou sendo muito importante para o Grêmio, porque nessa má fase, se fosse na Arena MRV, enfim, ou no Mineirão, quer que o Atlético vá jogar no Independência, era para botar ainda mais pressão para Quinteiro. Então, assim, a pressão existe, mas ele também tem uma chance de se recuperar. Só não vai ter muito tempo para se recuperar, Fred. A gente já falou de alguns técnicos aqui, como o Pepa, talvez o próprio Zubeldia dessa forma, mas que não vão ter tantas rodadas assim para mostrar alguma coisa, porque os 3 primeiros meses do ano já o gasto o gasto de moral interna foi elevado. Havia uma dúvida em relação à presença de Hulk, tá? Mas ele foi liberado pelo departamento médico. Ele não jogou as últimas partidas ali do Mineiro, mas ele está liberado. Pode até não começar jogando, mas vai para o jogo, tá? O Atlético também teve a volta de Júnior Santos, né? Jogador importante, vinha machucado. Esse aí não começa jogando. Então, a gente parte agora de um jogo em que se tem uma previsão de equilíbrio, onde eu enxergo o Atlético favorito, tá? Mesmo as odds estando pro Grêmio um pouquinho, eu acho que o Atlético se torna uma das melhores possibilidades de aposta dessa primeira rodada. Aí a gente vem pro jogo onde há, das 10 partidas, a maior disparidade de odds. Confirmando as tier lists do Brasil inteiro, não só a nossa, que apontam o Mirassol como equipe mais frágil do campeonato, tá? E de menor perspectiva. O Cruzeiro é favorito com 1,51. O empate tem 4,05 nas odds e o Mirassol paga 7,17. Esse Cruzeiro é uma reestreia no campeonato, na temporada, né? Porque o Cruzeiro, Minhoca, contratou um problema de 24 para 25, que foi a inexplicável manutenção de Fernando Diniz. Atrasou os processos, precisou demitir Diniz, trazer Leonardo Jardim e aí tentar encorpar o time que naufragou no campeonato mineiro, tá? Mas já não teve nem tanto tempo. Quando chegou ali para disputar a semifinal contra o América Mineiro estava mais encorpado, prevaleceu e aí deixou o Cruzeiro no hiato de 35 dias sem jogos oficiais, fez 3 amistosos, Curitiba, Curitiba, né? Botafogo e acho que Novo Horizontino foram os 3 amistosos do Cruzeiro, tá? E agora vem com obrigação absoluta. Essa palavra não pode ser diferente, né, Minhoca? Passar uma borracha na temporada e é muito favorito contra o Mirassol. A expectativa do torcedor do Cabuloso, né, do Cruzeiro, era de que a equipe fosse uma equipe para brigar, de fato, por títulos importantes. Né? Desde a mudança e da transição do Ronaldo, né, para o Pedrinho, aí, que é o novo CEO do Cruzeiro, foram feitos altos investimentos, e não foi diferente, né, do final do ano passado para esse, trazendo um dos nomes mais importantes do futebol nacional dos últimos anos, o Gabigol, com poder de decisão incrível, né, pelo Flamengo, ganhou tudo pelo Flamengo praticamente, não só por ele também, como outras peças que o Cruzeiro já tinha apostado desde o ano passado, quando trouxe Cássio também para ser o goleiro, mas na prática essa equipe não funcionou ainda, né? O próprio Dudu também, que chegou, não houve ainda um entrosamento, uma qualidade de jogo que representasse esse Cruzeiro, pelo menos no imaginário do torcedor, que pudesse ser um time muito forte. Então é um Cruzeiro que
como você bem descreveu, recomeça na temporada. Como vai ser esse recomeço? Já tem o melhor adversário possível para você ter pela frente, que no caso o Mirassol, que teve até um começo de Campeonato Paulista muito bem, mas quando começou a ter os adversários mais pesados, que curiosamente os adversários de Série A do Campeonato Paulista, a equipe foi muito mal e não à toa acabou também tendo a demissão lá do Barroca. Perdeu todos os jogos contra os adversários de Série A. Então já um sinal muito forte que faz com que esse confronto esteja mais, né, para o Cruzeiro. E aí, claro, né, assim, vencer é a obrigação. Agora eu acho que não só por vencer, mas é olhar também o tipo de performance que esse Cruzeiro pode apresentar, até pelo menos na expectativa que brigue na parte mais alta da tabela, que até então não conseguiu demonstrar nas competições, tanto na reta final do ano passado, como também no começo desse ano. Cássio, para as equipes que lutam pela permanência, existem jogos que são decisões. E não importa se ele vai vir na primeira rodada, se ele vai vir na 8ª, se ele vai vir na 38ª. A gente sabe que pro plano de sobrevivência, pro plano de permanência do Juventude, vencer em casa é fundamental. Vencer adversários como Vitória, mais ainda. Pro plano de permanência e de sobrevivência do Vitória, trazer pontos, impedir um adversário direto de confirmar seus 3 pontos em casa, também é fundamental. Então, Cássio, é primeira rodada, mas vale muito, né? Quando você tem 2 times ali que devem brigar na região próxima no campeonato, né? Devem. A gente gravou um tier list e os torcedores do Vitória se queixando, porque de fato o Vitória ficou na 11ª colocação em 2024, foi para a Sul-Americana, vem se reorganizando, fez investimentos para a temporada 25, mas não houve Mas assim, é sempre importante, não sei se a gente faz isso assim, mas também para o torcedor do Vitória que questionou isso, é importante olhar o seu crescimento e o crescimento dos outros. Assim, se o Vitória está crescendo no nível, mas todo mundo está crescendo muito mais em termos de investimento, em termos de manutenção de elenco, e até coisa que se fala pouco, essa regra das 5 substituições, porque antigamente assim, você podia ter um elenco gigantesco, mas só mudava 3 jogadores no jogo, hoje você muda metade do time, pô. Você pode começar o jogo com um timaço, se o time cansar, você pode colocar mais 5 jogadores de altíssimo nível. Então, essa mudança na regra é uma mudança que impactou muito no jogo, desequilibrando mais ainda. Quem tiver um elenco melhor vai se sobressair, porque na hora que perder alguma força, o cara coloca. Se o outro elenco for enxuto, a reposição não for boa, em algum momento do jogo vai ficar desconsiderável isso. Então, o Vitória, mesmo tendo teve o artilheiro do ano passado e quase ficou na primeira página, chegou no final a vislumbrar até para a Libertadores, a última vaga da Libertadores. Mas esse ano não muda tanto a disputa. Isso não quer dizer que o Vitória não vá escapar de novo ou superar a colocação do ano passado. É só que, no primeiro momento, o objetivo continua sendo o mesmo. O Fortaleza passou alguns anos, mesmo fazendo boas campanhas, com o primeiro objetivo sendo o mesmo, até que em algum momento fala, não, esse ano o objetivo do Fortaleza não é a permanência. Esse ano o objetivo do Fortaleza é algo mais. E é natural, mas precisou ter vários anos e várias ótimas campanhas. O Juventude nem se fala. Sobretudo porque o investimento que o Vitória fez, o do Juventude é menor ainda. Esses times e outros, como o Mirassol mais atrás, o Mirassol é aquela coisa, se o Mirassol escapou, é um problema grande para a Juventude e Vitória, por exemplo. Assim. Mas, no primeiro momento, o campeonato do Vitória, na minha opinião, pelo menos, continua sendo esse. O do Juventude certamente é esse. Se for outra coisa além disso, é uma surpresa muito grande. E esses pontos, quando você for falar, no caso do Vitória, sendo visitante, essa é aquela oportunidade onde você olha, em tese, que a chance de pontuar como visitante, uma boa chance é essa, embora o Alfredo Jaconi seja duríssimo. Embora o Vitória, ano passado, tenha vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Porque o futebol é isso, pô. É tipo, a gente tá dizendo, pô, o Vitória, a chance de pontuar fora de casa é boa essa, de repente não consegue, mas consegue ganhar de um time duríssimo em São Paulo. Aí é o campeonato, só que a gente não pode avaliar depois que o resultado acontece. A gente está fazendo a análise prévia. Na análise prévia, esse é um confronto que para o Vitória é interessante, pelo menos não perder em termos de
permanência, porque o Juventude será um concorrente. É como se esse jogo tivesse acontecido na 35ª ou 36ª rodada, teria triplicado, quadruplicado o peso desse jogo, porque provavelmente eles estariam próximos, seria um confronto de 6 pontos. Basta entender que talvez seja um confronto de 6 pontos logo agora. Então, se os dois times entenderem isso, aceitar, no caso do Vitória, aceitar isso também, talvez não, e eu entendo não aceitar, o Vitória realmente tem que olhar mais para cima, mas eu estou dizendo, dentro da realidade, o que eu acho que pode acontecer para essa temporada, é um jogo que deveria ser, é um jogo que pode ser pegado, Fred, como se fosse um jogo, repito, um jogo de 32ª, 34ª rodada, pelo menos deveria ser assim, e não aquela estreia modorrenta, porque se for estreia modorrenta, talvez seja pior para o Juventude, inclusive, e o Juventude eu acho que dificilmente vai ver dessa forma, porque não é o que o Juventude faz, é só ver o Campeonato do Juventude ano passado, é um time que entende logo o campeonato, que disputa muito rapidamente. Cássio, o Juventude, ele segue sem um dos seus principais jogadores, que é o atacante Gilberto, tá? Problema muscular na coxa esquerda, ainda não estará à disposição, tá? Nesse jogo de abertura da Série A no Alfredo Jaconi, tá? Mas o lado bom para o Juventude é que o goleiro Gustavo, que também estava machucado, retorna. E o time, basicamente, dos titulares do time que vem jogando, do time que jogou a reta final do Gauchão, né, quando ele cai ali para o Grêmio nas semifinais, nos pênaltis, o time está mantido e o grande desfalque fica sendo Gilberto. Enquanto isso, no Vitória, Carpini dificilmente terá Mateuzinho. Tá? Mateuzinho vem jogando, vem enfrentando problemas musculares, jogou a final do Baiano, mas sentiu dores e vira uma dúvida para essa partida. Talvez ele seja poupado para que se recupere plenamente, já que na final do Baiano cabia ali o sacrifício. Talvez seja muito sacrifício já forçá-lo, né, num jogo com a viagem longa e tudo mais, tá? Então, Carpini tem algumas dúvidas para a partida. Duas delas por rendimento. Uma já se arrasta há algum tempo, que é na lateral direita. Claudinho entrou bem no segundo tempo ali e elevou as chances do Vitória contra o Bahia. Então fica aquela dúvida, Raul Cáceres ou Claudinho. No meio de campo, William Oliveira ou Ricardo Hiller, né, para formar ali a dupla de volantes com Baralhas. E se Mateuzinho não jogar, a gente deve ter PP, tá, que jogou naquela partida contra o Sport apenas, ele não podia jogar o Campeonato Baiano. Ele esteve em campo naquela partida contra o Sport. Na frente, o Ayrton Rato, o principal reforço do Vitória, que não mostrou nada até aqui no ano, tá mantido. Então o Vitória deve ter o Ayrton Rato de um lado e Fabrício, né? O Fabrício e Janderson intercalando, ora um centroavante, ora atuando pelos lados. Os dois têm essas características, podem jogar pelo lado ou podem atuar como centroavante. E esse é o possível Vitória, tá? Muito perto da sua força máxima. A grande questão aí fica em torno da presença ou não de Mateuzinho, tá? Que é simplesmente o principal jogador do time. As odds, tá? As odds de Juventude e Vitória. Juventude 2.09 e Vitória 3.81. Tem uma margem maior de favoritismo aí do Juventude do que do Grêmio e do que mas tem um certo equilíbrio, Fortaleza. Um certo equilíbrio. A odd do Vitória não é desprezível, não. Não, claro que não. Tem um certo equilíbrio, mas na linha de favoritos que a gente botou até aqui, tá? O Juventude fica à frente do Fortaleza e do Grêmio e atrás do Cruzeiro, do Flamengo e do São Paulo. Informação importante que eu não passei ali quando a gente falou de Cruzeiro e Mirassol é que é um jogo exclusivo do Prime Video. Apenas um jogo por rodada não é disponível do Grupo Globo. E vai ser Cruzeiro e Mirassol no sábado às 6h30, o jogo exclusivo do Prime, Cássio. Eu estou muito curioso. O Prime, cujo contrato é com a LFU, a Liga Forte União. Então, assim, porque o Premier tem todos os jogos, mas o jogo exclusivo do Prime ele tem que ser necessariamente comando de campo de clubes da LFU. Nunca será, por exemplo, um jogo exclusivo Flamengo jogando no Maracanã. O Flamengo é da Libra. Não será
com o Palmeiras jogando no Allianz Parque ou o São Paulo jogando no Morumbi. O Prime nunca terá esse jogo. Ele poderá ter esses times como visitante contra o time da LFU. Eu estou muito curioso, Fred, para de repente o jogo do título seja o do Amazon Prime. A segunda rodada já chama atenção, tá? A segunda rodada do jogo do Amazon Prime é Corinthians e Vasco. É um jogo enorme. Que nesse primeiro ele ficou com a ordem de chamada. Tu sabe qual é a equipe? Atrás. Galvão, Ronaldo e Romário. Somente. É somente isso. E diga aí. Eu estou muito curioso para saber se na última rodada, não sei como é que vai ser a ordem de chamada, porque tem uma ordem de chamada, a gente já falou isso no nosso vídeo das transmissões, que se de repente vai ser a prioridade da Amazon na última rodada, mas assim, se de repente for, e o jogo do título for o jogo exclusivo, aí, meu irmão, porque isso nunca aconteceu, tá? Seria basicamente o país não ver a decisão do título brasileiro. Dá um jeito de ver, seria a melhor forma. E assim a gente vai pro domingo, tá? E o domingo tem o novo capítulo de uma rivalidade que se fez muito presente em 2023 e 2024, tá? Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões nacionais, o Palmeiras em 2023, campeões brasileiros, o Palmeiras em 2023 e o Botafogo em 2024, que tiveram confrontos diretos absolutamente decisivos, tanto para o título do Palmeiras em 2023, naquela reviravolta, quanto para o título do Botafogo em 2024, contendo uma nova reviravolta, tá? E aí essas duas equipes se enfrentam no clássico jogo da Globo ali, domingo, 4 da tarde, Globo e Premiere. E a gente tem dois contextos aí que eu acho que valem trazer para a mesa. Um Botafogo terrível na temporada, o time de menor aproveitamento dos 20 da Série A na temporada, faz um ano horroroso. Passou mais de 30 dias sem partidas oficiais. Não se classificou sequer para a Copa Rio, para a Taça Rio, no Rio de Janeiro. Tá? Perdeu Recopa, perdeu Supercopa. E não fez uma remontagem gigantesca não no elenco, tá? Do que naufragou no estadual para cá. A principal novidade, inclusive, está aqui na tela. As principais novidades. Santiago Rodrigues é o grande reforço. Já joga contra o Palmeiras. E o treinador Renato Paiva, né, que foi horrível no Bahia. Então, foram alguns amistosos e a gente vai ter esse, abre aspas, novo Botafogo. Pelo menos a torcida espera que seja um novo Botafogo nessa temporada. E do lado do Palmeiras, com investimentos milionários, tá? Gigantescos. Milionários qualquer um faz hoje. Investimentos em 3 dígitos milionários. O Palmeiras vem com a ferida muito recente, né? Um jogo extremamente tenso, conturbado, de confusão, de pênalti perdido, mas não tem muito tempo para virar a página do que aconteceu quinta-noite, entrando pela madrugada na final do Paulista para esse domingo, tá? Minhoca, eu considero que pela profundidade do elenco, pela maturação do trabalho, o novo capítulo, depois de 2023 e 2024, começa com o Palmeiras em vantagem em relação ao Botafogo. Mesmo com essas feridas abertas aí no Campeonato Paulista, pela derrota em casa para o Corinthians, não ter conseguido reverter o resultado, pênalti perdido, jogo de irritabilidade máxima. Eu acho que o Palmeiras é sólido o suficiente para virar essa página e comprovar um favoritismo contra o Botafogo, meu. Pelo fator mando de campo, eu diria que sim. Mas ela é difícil análise, a partida, por conta do contexto que você próprio mencionou agora. O quanto você ter passado por tudo que o Botafogo atravessou no começo da temporada, né, com um futebol pífio, né, que o Botafogo apresentou, o quanto essa maturação de tanto tempo sem jogar já meio que tirou um pouco dessa pressão. É como se fosse um recomeço para o Botafogo. E o quanto pesa, por exemplo, para o Palmeiras, que de fato, né, foi a última equipe da Série A entrar em campo e ter esse contexto negativo. Perdeu o título do Campeonato Paulista, né, uma chance de tetracampeonato, que nunca tinha acontecido no futebol paulista,
e perder ainda para o seu principal rival. Então é um jogo que eu considero, de certa parte, aberto, mesmo veja o Palmeiras com esse favoritismo por conta do time que tem, né? E o Botafogo nessa nova pegada. Então, me para muita dúvida de como o Botafogo vai exportar nesse primeiro confronto, mas é um jogo que, como você bem descreveu, né? Nos últimos anos são situações peculiares acabaram acontecendo nesses confrontos da Série A, né? Naquele ano que o Botafogo, né, há 2 anos, tinha uma vantagem de 3 gols, tomou a virada e acabou ocasionando não só pela perda do título, mas caindo para a 5ª colocação, terminou na 5ª colocação. E no ano passado a vitória importantíssima, jogando lá também no Allianz Parque, né? Curiosamente os jogos acontecendo no Allianz Parque, e isso fez com que o Botafogo voltasse a ser campeão. Então, um confronto que tem esses detalhes também de determinadas peças, treinadores, digamos, em suas proporções questionados, né? O caso do Renato Paiva pelo treinador, que nunca demonstrou ser um treinador assim, muito acima da média, e Abel, Na que verdade, na sua primeira experiência no futebol brasileiro, foi horroroso. Horrorosa, exato, diante do Bahia, no Bahia. E no caso do Abel, um momento de muito questionamento de uma possível saturação, né, de não conseguir mais render algumas peças que ele, pelo menos, né, nesse investimento, porque é bom lembrar, o Palmeiras não era um clube de fazer investimentos tão pesados, se a gente olha até 2023, mas desde o ano passado, com aquisições como o Maurício, o Paulinho, o Vitor Roque, mudou o panorama, né? A cobrança agora é bem maior pelos investimentos feitos pelo Alviverde. Cássio, tua perspectiva para esse novo capítulo 2023-2024, reencontro já abrindo agora o Brasileiro de 2025. Faixa nobre, 16 horas do domingo, único jogo nesse horário. Ou seja, a Globo vai transmitir para todos os estados. Eu ia até aproveitar, até para passar para Cássio, que Cássio eu sei que ele gosta desse assunto também, que aí é uma escolha da própria emissora, né? Eu não sei o quanto, por exemplo, a própria CBF ela teve gerência sobre esses horários, ou no caso foi a própria emissora, porque a Globo já queria colocar de maneira exclusiva esse jogo para o Brasil inteiro, porque, pelo menos no início, esse jogo estava para sábado, às 4h30, aquele horário que estava sendo dos estaduais, né? E passou para domingo, e ela não colocou nenhum jogo concorrendo, nenhum jogo, ou seja, jogo de fato para o Brasil inteiro acompanhar esse jogo sem nenhuma interferência de qualquer outra partida do próprio Campeonato Brasileiro. Acho que por isso gerou aquela concentração no sábado, que poderia ser melhor dividida, todos nós concordamos. Eu acho que aquilo ali... Porque assim, eu tento imaginar, Minhoca, que a Globo não cometeu uma burrice dessa, assim, esses jogos. A gente olha de fora achando uma burrice, mas eu acho que internamente deve ter uma lógica. E pensando dentro assim, justamente pelo que você falou, é uma escolha. Se ela tem escolha, ela não vai escolher. Eu acho que ela pode estar concentrada de fortalecer o Premier. Disse, meu irmão, cada um vai ver o seu jogo e o cara tem que ser assinante. O cara tem que... ela bancou o Premier. Mas ela entregando a possibilidade da pessoa assistir 6 jogos no Premier, então, não, ela concentra 5, ela mata isso. Mas o meu ponto é justamente esse. Vendo de fora, eu acho por isso. Eu estou tentando imaginar como é que internamente, dentro do mercado, tem que ter uma lógica. Porque se você pode diversificar o horário, não faz o menor sentido, pô. Pô, botava um de 4 da tarde, um de 6 horas, 2 às 9, não 5. Porque os jogos que estão lá, só um não era da Globo, né? Só Cruzeiro e Mirassol. Só Cruzeiro, isso que eu ia checar. Tipo, 4 eram da Globo, do Grupo Globo. Ela poderia ter colocado 2 ali. Não dá para também ser todo um horário por Premier. Não tem como ser assim. Mas não precisava ser 4 também. E sobre esse horário aí, esse fortalecimento desse jogo isolado, talvez seja para tentar combater o que vai ser a partir de agora, né? Um jogo na Globo às 4 da tarde, um jogo na Record às 18 horas. E na hora que acaba o jogo da Globo, ela não quer perder a audiência, ela vai querer segurar com o domingo. Então, e sobretudo as porradas seguidas que a Globo levou da Record, que vai transmitir o Brasileiro, né, no Campeonato Paulista. A final do Paulista teve 30 pontos, pô. A Globo passando novela com acho que 12, Big Brother com 8. Assim, a audiência, com todo respeito, a audiência do SBT, pô. Assim, na verdade era o contrário, era a audiência da Globo com a audiência da Record / SBT, só que invertido. Então, assim,
Será que isso vai acontecer no domingo? A Globo vai lutar muito durante não vão ser 38 rodadas do domingo, né? Mas durante todas as rodadas do domingo para evitar um massacre das 18 às 20 horas, que é uma hora do domingão, um horário nobre da Globo, é o Fantástico se aproximando. Enfim, eu acho que esse jogo isolado ali no domingo, com os últimos campeões brasileiros, tem um esforço que a Globo vai fazer para sustentar essa briga de audiência. E sobre a partida, o detalhezinho ali, ainda sem Paulinho, é que para mim é muito importante, porque é um investimento de mais de 100 milhões e que ainda não rolou. Tipo, é o ataque de 250 milhões que ainda não aconteceu, Paulinho e Vitor Roque. E isso, um Botafogo completamente modificado, mas o Palmeiras para mim é favorito. A minha dúvida é o quanto o vice-campeonato paulista, porque foi um jogo na quinta-feira. Assim, um jogo isolado, como eu acabei de falar, de todo mundo assistindo, uma audiência monstruosa em São Paulo, esses 30 pontos em São Paulo, para a turma ter ideia, que é 30, cada ponto em São Paulo vale 199 mil pessoas. Ou seja, quase 6 milhões de paulistas, e não é, no caso é paulistano, não é paulista mesmo, porque é na região metropolitana de São Paulo, né? Esse dado do Ibope, ele considera um ponto da região metropolitana de São Paulo, que é quase 6 milhões de pessoas estavam vendo o jogo. É muita gente, pô. Assim, é uma cavalice de audiência, é o maior mercado do país. Cássio, 5 milhões de aparelhos conectados em Casimiro, tá? E que esse dado que eu tô falando é outro dado. Veja, são 6 milhões de pessoas vendo pela Record. Pelo menos 6 milhões, né? Porque pelo menos 6 milhões. Porque é só uma tela. Pode estar vendo 10. Não, isso, 6 milhões. Não, mas nesse caso no Ibope pessoas. Não, o ponto é pessoas. Não, mas Minhoca tem razão. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas o Ibope ele mede duas coisas. Ele mede domicílios e indivíduos. Nesse caso, o dado que eu estou dando, Minhoca, já é o de indivíduos, tá? No caso, o de domicílios foi mim. Então, são 6 milhões de indivíduos, porque, de fato, ela tem essas duas métricas. 6 milhões só na região metropolitana de São Paulo. Imagina o interior. O interior de São Paulo, a gente está falando interior que tem 20 milhões de pessoas. Assim, é muito grande. E ainda tem o que Fred trouxe da Cazé TV. Então, velho, é um jogo que estava todo mundo de olho e Rafael Veiga vai lá e perde o pênalti. Lá na reta final do jogo, um pênalti que poderia levar para a disputa de pênalti e que poderia ser o primeiro tetracampeonato profissional. Né? O paulistano foi tetra, mas foi na época amadora. E São Paulo tá com... Eu tô achando curioso lá, que eles estão fazendo que nem a Argentina. Na Argentina é que tem essa história de dividir campeonato profissional e amador. Eu nunca vi isso aqui em Pernambuco. Ninguém fica dizendo, o Sport foi tricampeão amador. Assim, foi tricampeão, pô. O Paulista, não é, mas em São Paulo estão com essa história. Seria o primeiro tetra profissional. Eu achei muito curioso isso. Então, não sei até que ponto o Palmeiras vai sentir esse vice-campeonato. Eu acho difícil não sentir, tá? Porque havia E no fim das contas, o vice-campeonato foi porque perdeu no Allianz Parque. Ele perdeu o campeonato. No fim das contas, ele perdeu o campeonato perdendo o jogo em casa. Aí o jogo vai ser de novo lá, onde ele perdeu o título brasileiro também para o Botafogo, justamente por essa derrota. Nos últimos jogos, obviamente, nos jogos oficiais, a vantagem do Palmeiras é enorme, 29-10. Mas dos últimos 3 jogos foram 2 vitórias do Botafogo e um empate. A última vez que o Palmeiras ganhou em São Paulo foi em 2022. Só que não é o Botafogo dos últimos anos, né? As odds da partida são próximas à de São Paulo Sport, tá? O Palmeiras paga 1,72 e o Botafogo 5,20. Relembra do Sport, pagando... isso ficou maior ou menor do que a do Sport de São Paulo? Não, o Botafogo paga 5,20 e o Sport 5,6. 5,69. O Sport tá pagando muito próximas. Pouco. E o empate 3,63, tá? Eu acho que a odd do Botafogo tá muito alta. Eu achava um pouquinho mais de equilíbrio nesse jogo, mas eu apostaria no Palmeiras. A do Botafogo poderia ser um pouco mais baixa e a do Sport um pouco mais alta. Eu apostaria no Palmeiras. Até aqui, assim, eu tô vendo algumas oportunidades bem interessantes nessa primeira rodada, sabe? Atlético Mineiro fora com 3,14. Palmeiras em casa com 1,72. São Paulo em casa com 1,65. Eu acho que são... A do Flamengo eu não iria, não. Acho perigosíssima, porque o Inter tá muito chato. Esse jogo pode acabar sendo ali naquela área do empate. Tá? Mas vamos para os outros jogos, tá? Que fecham a rodada. São mais 3 jogos, sendo 2 no domingo e 1 na segunda-feira. E aí no domingo, às 8 da noite, transmissão do Sport TV e do Premier, a gente tem 2 times que foram campeões estaduais
e que vivem uma curva de alta considerável. O Bahia de Rogério Ceni, tá, que encaixou nessa temporada, está jogando um grande futebol. Entrega de faixas. Contra um Corinthians que oscilou, sobretudo por conta daquele jogo ali. Fez partidas também oscilantes no Campeonato Paulista, mas aquela porrada que ele tomou em Guayaquil meio que alterou o norte do time na temporada. No entanto, a raça, a disposição, a forma com que foi campeão paulista, eu acho que recoloca no lugar, acalma o cargo do treinador. E eu acho que a gente tem uma grande partida aqui no domingo, 8 da noite, tá? Um grande jogo para assistir, esse Bahia e Corinthians. O Bahia, 4 dias depois, joga na Libertadores contra o Inter. O Corinthians joga a Sul-Americana. Eu acho que vão com força máxima aí. O Corinthians um pouco ainda no misto de ressaca, de cansaço pelo Paulistão, mas ninguém vai tirar o pé desse jogo, não. Não vejo esse jogo como jogo para poupar, não. É mais fácil tirar o pé depois, na Sul-Americana. É assim, a meta do Corinthians assim não é para entrar frouxo no Brasil. Tipo, a temporada do Corinthians não acabou com o Paulistão, não. O Paulistão acabou só uma seca de títulos ali, não ganhava desde 2019, mas eu não acho que acho que o Corinthians vai querer ter 38 rodadas daquela reta final do Brasileiro do ano passado e de repente ver o que é que dá. Já que caiu da Libertadores da fase de grupos e obviamente foi uma frustração considerável, a ressaca do título pode existir ali, mas não a ponto de relegar uma estreia no Campeonato Brasileiro. E quanto ao Bahia, eu brinquei de entrega de faixas, mas essa já vai ser a segunda entrega de faixas do Bahia. É isso que eu ia falar, porque teve no mesmo um jogo contra o Ceará. Teve um jogo contra o Ceará, vai trocar tiraram faixa de novo. Tiraram fotos juntos, inclusive. Teve isso, eu acabei passando batido. Teve. Trocaram as faixas e fizeram uma grande foto. Então foi entrega de faixas juntos. Assim, porque antigamente, veja, isso é muito raro, por isso que eu perguntei. Isso é muito raro, mas antigamente teve. Agora, uma coisa que não aconteceria hoje nunca mais foi o seguinte: quando o Grêmio foi campeão do mundo, teve entrega de faixas do Grêmio com o Inter. Aí é difícil. Campeão gaúcho e campeão mundial. Agora acho que foi mais. É complicado trocar essa faixa. Acho que teve essa entrega de faixa também. E, enfim, o Bahia, 45 mil pessoas na Fonte Nova. Primeiro, que a média de público já está muito boa, mas o momento do time é muito bom. Praticamente sem desfalques. Assim, sem desfalques? Bahia sem desfalques. Bahia? 100%. É que a gente grava, eu estou falando aqui, sempre aquela segurança do jogo é domingo, isso aqui. E pensando alto, Fred. Assim, o jogo que poderia ser morno, que já foi Bahia e Ceará, e até foi, porque o Bahia colocou o time reserva, ganhou o jogo, mas 10 reservas, só Lúcio titular, porque não tinha jogado pelo Uruguai. A partir desse domingo é um Bahia pensando em superar a sua campanha, o 8º lugar de 2024. Esse é o jogo, veja, os joguinhos do domingo ali tá bom para tu assistir, viu? Começa ali, esse eu acho excelente. Esse eu acho excelente. Não, mas a gente também tem. A sequência tá muito boa no domingo. Tá. Mas um ponto só mais aí desse confronto, né? É saber o quanto o Corinthians vai estar de ressaca. É isso. Porque de fato era um título há muito tempo que não acontecia. E da maneira como 6 foi, anos, né? O contexto como foi, com bomba, com fumaça ali em Itaquera e tudo mais. E o quanto talvez isso pode... Parecia final de Libertadores, pô. Parecia uma final ali de algo tal qual o Corinthians quando saiu da fila, né? Mas em todo caso, o Bahia vem num excelente momento. Eu acho que a grande questão que até o próprio Rogério Ceni falou pós-jogo do Ceará é a maratona de jogos que o Bahia está atravessando. Assim, ninguém no Brasil jogou tanto quanto o Bahia. O Vitória, claro, jogou a mesma quantidade, mas ninguém vai jogar tanto também depois do que o próprio Bahia. Então o Bahia está no calendário insano e só vai terminar em julho. 23 jogos, né, Minhoca? 23 jogos. 23 jogos e praticamente, quando tiver a data FIFA de junho, a turma vai parar, mas os nordestinos, incluindo o Bahia, não vão parar, porque ainda tem jogo atrasado da Copa do Nordeste. Isso. Então realmente é um calendário puxadíssimo aí pro Bahia, mas o momento do Bahia é muito bom. Considero aí um leve favoritismo pro Bahia, mas é um grande jogo. Eu acho que essa questão pós-título do Corinthians encorpa esse favoritismo do Bahia, tá? Nas odds, o favoritismo do Bahia é basicamente o mesmo do Juventude contra o Vitória, tá? 2.08 pro Bahia, 3.56 pro Corinthians
e 3,46 para o empate, tá? Eu acho que é de acordo para o jogo. Talvez um pouquinho menos, assim. Talvez um 2 um pouquinho mais alto para o Bahia, 3 um pouco mais baixo para o Corinthians, mas eu acho que tá de acordo. E considero um jogo, repito, assim, talvez este seja um dos grandes jogos de equilíbrio, de desempenho da temporada, de times em alta, tá? Seja na Fonte Nova, seja em Itaquera, esse jogo seria carga máxima. Dois clubes que vão jogar com carga máxima. Eu acho muito uma grande partida para assistir, tá? E, repito, a gente grava esse vídeo que vocês estão assistindo, a gente grava na tarde de sexta. Os dois times completos, tá? Os dois times, em tese, se o Corinthians não fizer alguma escolha para uma espécie de um pós-desgaste extremo na final do estadual, a gente deve ter duas forças máximas em campo. E aí, um teste de fogo. E eles precisam também desses testes, né? Porque o Bahia cumpriu todas as suas missões, mas convenhamos, na Libertadores, The Strongest, muito verde no começo do ano, e Boston River foram adversários medianos. O Vitória, né, também não é um adversário para o que o Bahia precisa. Então acho que tem aí esse elemento a mais, que é colocar o Bahia num teste de fogo 4 dias antes de uma super estreia na Libertadores contra o Inter, com quem o Bahia jogou na Libertadores de 89, né? Disputou o título de 88, jogou na Libertadores de 89 e pô, não tenho dúvida que a ansiedade dos tricolores pro jogo de quinta é gigantesco. Mas eu acho que esse jogo de sábado, de domingo, desculpa, ele é importante. E ele também é determinante para as projeções que a gente fez do Bahia. Porque não apenas nós do 45 Minutos, mas boa parte de quem está fazendo tier list e projeções do Brasil, coloca o Bahia naquele bloco ali de voltar para a Libertadores ano que vem. Nem que seja com as vagas adicionais. Mas a gente vai precisar ver como o Rogério Ceni vai dosar Brasileiro e Libertadores. Eu acho que essa estreia já é uma primeira sinalização, ainda que o segundo jogo, porque aí o Bahia vai ter que viajar, joga na quinta, vai ter viagem, vai jogar fora do país na semana seguinte. Aí eu já acho que o Bahia vai ter que colocar um time mais reserva no segundo jogo do Brasileiro. Então a gente tem esse balanceamento. Eu imagino força máxima do Bahia, imagino também força máxima do Corinthians, porque estadual está na hora de começar a parte mais importante da temporada. Cássio chegou a falar da sequência, e aqui a gente inverteu, né? Pelo peso de Bahia e Corinthians, de dois campeões. Mas a sequência no domingo, Cássio falou, e aí são jogos todos isolados, Palmeiras e Botafogo, você assiste na Globo ou no Premiere. 6h30 tem Vasco e Santos na Record e na Cazé TV, e aí assim que acaba, na verdade tem um pequeno conflito aí de horário. Logo depois você tem Bahia e Corinthians, Sport TV e Premiere. Mas esse jogo de São Januário é o primeiro do Santos e é a primeira ausência de Neymar, que segue sem condição física e frustrando os planos, né, de recuperar ritmo, de recuperar a forma física, de voltar para a seleção, de ser decisivo para o Santos. Tá? Neymar segue muito mais próximo desse Neymar que não consegue ter sequência, que vive de lesões, que não consegue jogar, do que de um novo Neymar. Tá? Sem ele, o Santos volta para a sua formatação clássica, que fazia o Campeonato Paulista digno, e enfrenta um Vasco que precisa se achar no campeonato, né, Cássio? Como é que você enxerga esse Vasco e Santos sem aquele que veio para ser uma grande atração do campeonato, mas vai levando falta aí já no primeiro jogo? A gente tá falando da Record, coitada da Record. Na estreia dela, ela puxa o jogo, que ela, quando puxou esse jogo, ela disse: vou de Neymar aqui, meu irmão. Porque o LFU não é o Santos, é o Vasco, né? Então, assim, Isso. A escolha dela parte, sobretudo, do mandante. São dois clubes que devem, num primeiro momento, orbitar uma faixa próxima da competição. O Santos acima
o Vasco ele numa zona talvez mais neutra, o Santos ali na Sul-Americana, porque eu estou considerando o contrato atual do Neymar, não se o Neymar vai ficar as 38 rodadas. E mesmo nesse contrato mais curto do Neymar, ele já não joga algumas partidas, então acaba o Santos sendo um Santos sem Neymar, em tese. Segundo o Pedrinho, presidente do Vasco Associação mesmo, não da SAF, né? O Vasco tem elenco para ser G8. Não sei se é para tanto. Esse é um jogo equilibrado, Fred, mas é um jogo equilibrado num sarrafo menor do que outras partidas que a gente já falou aqui, tá? Na parte técnica. Tudo parte técnica, não tem nada a ver com história aqui. Mas a gente falou, pode ter algum equilíbrio aqui. O Flamengo é melhor do que o Inter, mas talvez tenha algum equilíbrio. Talvez tenha um equilíbrio aqui, mas alguns degraus abaixo. É um jogo bem disputado, mas talvez não seja tecnicamente o melhor jogo dessa rodada. Minhoca, tua perspectiva para Vasco e Santos? Vasco, né, que conta ali com seus principais jogadores, conta com o Felipe Coutinho, conta com o Veguete, né, Léo Jardim, Payet deve ser banco, como vem sendo com o Carille. O Vasco vai completo. O Santos volta para o estágio pré-Neymar, que para muita gente também é um dos caminhos, né? Há aquela fatia de que acha que Neymar acaba tirando o Santos do eixo, né? Não sei como é que você enxerga essas possibilidades. Eu acho até que nos primeiros jogos isso atrapalhou um pouco o Santos. Os primeiros jogos do Neymar eram muito o jogo buscando ele sempre, né? Até para ele entrar em ritmo e tudo mais, isso atrapalhou os primeiros jogos do Paulista do Santos. Com o tempo o Neymar foi melhorando a equipe, né? E sendo uma peça importante. Mas é bom lembrar, né, que o time antes estava muito focado na imagem de Guilherme, né, que era a principal peça, não à toa artilheiro, né, também do Campeonato Paulista. Uma equipe que... Dentre os jogadores da Série A, Minhoca, Guilherme e Cano são os artilheiros na temporada com 10 gols. 10 gols e o próprio treinador, no caso o Caixinha, né, houve um momento de uma certa instabilidade ali, aquela coisa que curiosamente também atravessa o Vasco, né? Que curiosamente exatamente o ex-treinador do Santos. Então é um jogo que é parecido de uma certa maneira. Tem um fator, né, do Vasco jogar em casa, isso é um componente bastante relevante, mas é um jogo que eu considero bem parelho, né? Bem parelho mesmo. Claro que com a ausência do Neymar, aí até a própria transmissão, no caso da Record, isso vale também para a Cazé TV, né, que vai exibir, perde um pouco, né, do brilhantismo, mas de toda forma a gente vai ter a retomada, né, de uma outra emissora, que não só a Globo, no caso a Record, exibindo também o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter agora domingos mais longos, né, não só domingos, como também as quartas-feiras de jornada dupla, e esse Vasco e Santos, um duelo tradicional de duas equipes nacionais, né, tanto a equipe carioca quanto a equipe santista, e tendo esse confronto aí que eu não consigo cravar de imediato, assim, um favoritismo. Se eu fosse fazer meu velho palpite aqui, seria colunazinha do meio por receio. Na Bet Nacional, tá? Na Bet Nacional, a gente tem o Vasco favorito, mas um favorito encurtado, tá? De todos os favoritos da rodada, é o que tem a maior odd. 2,51 para o Vasco, 3,05 para o Santos. Curiosidade dessa rodada. Aquela lógica. Eu sei que muita gente sabe, mas aquela lógica. Quanto maior a odd, significa que menor o favoritismo. Exatamente. Favoritismo. Uma curiosidade dessa rodada. Eu achei que as odds foram conservadoras, justamente por ser a primeira rodada. Ou seja, os 10 mandantes são favoritos. Os 10 mandantes são favoritos. E o mandante que tem a maior odd é justamente o Vasco contra o Santos, com essa odd de 2,51. Tá? E o mandante que tem a menor odd também me chama a atenção, que é o Cruzeiro, 1,51. Ou seja, a gente não está abrindo o brasileiro com aquelas odds de 1,20, de 1,25, de 1,30. Tá? O Cruzeiro é considerado o maior favorito da rodada. Joga em casa contra o Mirassol. Paga 1,51. O Vasco é considerado o menor favorito da rodada, dentre os favoritos, obviamente, pagando 2,51, tá? E aí a gente vai para o jogo que fecha só na noite de segunda-feira, né, partida exclusiva do Premier. E aí é na mesma linha de Juventude e Vitória. Duas equipes que a gente imagina
que vão jogar juntas ali na tabela, na luta pela permanência. Um Red Bull Bragantino que traz um futebol abaixo do que o grupo pode gerar desde o ano passado e fez o Campeonato Paulista de médio para fraco, tá? Sem mudança, sem grandes investimentos no elenco, perdeu seu principal jogador, que era Lucas Evangelista, investiu alto em Isidro Pita, que não corresponde até aqui, enquanto o Ceará, apesar de investimentos mais baixos, conseguiu que Léo Condé tenha feito seu trabalho muito próximo do ideal, encaixou recentemente com Pedro Raul, precisava muito do centroavante e apostou na recuperação de Pedro Raul, e Pedro Raul chegou da melhor forma possível no Ceará, ganhou corpo, e essas duas equipes se enfrentam numa segunda-feira para fugir da segunda, naturalmente, é o principal objetivo e objetivo inicial, tanto do Red Bull Bragantino quanto do Ceará. As odds dão favoritismo para o Red Bull Bragantino. Eu acho que o Ceará chega nesse brasileiro mais encaixado, porém, a gente repetiu muito, né, Minhoca? Que o Ceará, quando viaja, é outro time. Basicamente não viajou. Foi facilmente engolido ali, dominado pelos reservas do Bahia. Só que quando o jogo mudou um pouquinho, que o Bahia até colocou os titulares, o Ceará acordou na partida e no final poderia ter saído, depois de levar um 3-0, poderia ter saído com 3-3. É um time de algumas faces. E a gente vai conhecer mais desse time agora, quando ele começar a viajar mais e, sobretudo, a enfrentar adversários de um peso maior. O Red Bull Bragantino jogou mal o Campeonato Paulista, jogou médio o Campeonato Paulista, jogou muito mal a Copa do Brasil. 2 classificações nos pênaltis, a primeira super contestada, o tempo dado de acréscimo até o empate contra o Souza. Eu acho que esse jogo é bem 50-50, tá? Ainda que as odds não estejam mostrando isso, o Red Bull Bragantino paga 2,14, o Ceará 3,59, mas aqui eu acho até que há mais equilíbrio aqui do que... Quer dizer, eu acho um equilíbrio proporcional aqui em relação a Vasco e Santos, Minhoca. É um confronto que, assim, né? Para quem não acompanha muito Ceará e Bragantino, o cara vai descobrir na terça-feira que teve um jogo na segunda, né? Então, de toda forma, o jogo da segunda sempre é um jogo que tem um componente de... Geralmente um jogo de confronto direto, né? Geralmente esses jogos são mais alocados para a segunda e geralmente equipes que não têm um calendário tão cheio, como é o caso de Bragantino e Ceará, que não tem competição internacional, né? No caso aí só tem a Copa do Brasil ainda a disputar mais com a Série A de maneira concomitante. Então, nesse sentido, o Bragantino, eu acho que começou muito mal o Campeonato Paulista, mas na reta final mostrou uma recuperação. Foi eliminado pelo Santos nas quartas de final do jogo único, que foi com o mando do Santos. E o Ceará conseguiu atingir seus objetivos nesse começo de temporada. Esse jogo do Bahia, né? Quando a gente viu 3-0 ali em determinado momento do jogo, parecia que era como se o choque de realidade tinha surgido no Ceará. Mas é bom lembrar que o Ceará não jogou com o seu principal nome, Pedro Raul não estava relacionado para esse jogo. O Ceará, depois, com o tempo, e eu acho que esse é o mérito que o Ceará tem, mas que precisa evitar o que aconteceu no meio de semana contra o Bahia, que é tomar 3 gols, mesmo com a desvantagem, foi em busca do resultado de maneira organizada, que para mim é o grande mérito que o Ceará está tendo nesse começo de ano no trabalho do Condé, e precisa tentar repetir isso mais vezes. Se você baixar um pouco a intensidade, se o Ceará mostrar um futebol um pouco mais abaixo, o Ceará vai sofrer nessa Série A, porque o Ceará muitas vezes vai esbarrar numa qualidade técnica, como por exemplo a ausência do Pedro Raul, já foi muito sentida nesse duelo contra o Bahia. Então é um jogo que também vejo com muita proximidade e é um jogo que pode já determinar, né? Assim, um contexto de tipo, no caso do Ceará, né, que foi campeão cearense. Se já perde de novo esse jogo na estreia, já se torna aquela coisa. O Campeonato Estadual já foi, agora já tem 2 derrotas a administrar. Se o Bragantino perde, já volta de novo a pressão para o Bragantino. 2 derrotas para administrar, sendo 2 derrotas fora de casa, o que certamente vai ser considerado na análise. Saiu de casa, fica chato. Tá. Já fica complicado, né? Então, no caso do Bragantino,
é voltar a gente enxergar aquela equipe do começo do Campeonato Estadual, que não ganhava nem de adversários mais frágeis do Campeonato Paulista. Então, esse é um contexto que as duas equipes têm tudo para entregar um jogo basicamente ali de briga de faca, né? Que é aquela situação onde ninguém tem uma vantagem, ninguém tem um trunfo a mais a não ser o fato do Bragantino jogar em casa. Esse é o fator determinante aí que coloca, pelo menos nas odds que a gente está colocando, trazendo aqui da Bet Nacional, o Bragantino talvez levemente favorito. Cássio, tua visão desse jogo, considera que o Bragantino é levemente favorito ou vê uma igualdade maior, né? Nesse time tão maturado, né, que Condé conseguiu dar ao Ceará essa cara, um time que a gente não tem muitas dúvidas da escalação do time, né? A gente sabe o caminho que o Ceará deve ir. Não sei se Ramon tá recuperado, Minhoca, imagino que ainda não, né? E aí o Ceará Isso, deve ser vai ainda com ele Machado. Vai com Bruno, Fabiano, Marlon, William Machado, Matheus Bahia. Dieguinho deve começar a titular nessa partida fora de casa, então seria Dieguinho, Fernando Sobral, Mugni, tá? Aí a gente tem algumas dúvidas, porque Rômulo não foi bem naquela ideia, né, Minhoca, que a gente tinha. Ele jogou de ponta contra o Bahia, mas não foi bem. Então eu imagino que Fernandinho. No lado direito ele vai ter a dúvida de Ailon ou Galeano, que está no acrescente, e Pedro Raul na frente. Esse é o Ceará para esse jogo, né? Possivelmente então, Cássio, uma novidade do banco, Lelê, né? Que eu acho que talvez possa ser uma novidade. Já está regularizado, pode ser que viaje também. Mas no banco, né? No banco. Isso, né? no banco, mas possivelmente viajando. Você iria de Galeano ou de Ailon? Eu iria de Galeano. Eu também iria. O momento é dele, né? O momento pede. O momento né? é dele. Fazendo gols, participando de muitas jogadas onde o Ceará tem marcado gol. Cássio, então, igualdade ou leve favoritismo do Red Bull? Leve favoritismo do Red Bull. Eu acho que Bragantino e Ceará é um jogo próximo ao que a gente falou de Juventude e Vitória, de uma disputa inicial no primeiro, inclusive no nosso tier list eles estão ali. O Juventude está um pouco mais atrás e teria ainda o Sport ali nesse mesmo cenário. O Bragantino ficou em 16º lugar no passado, não fez um grande campeonato paulista e não fez grandes revoluções no elenco para mudar o seu cenário para a gente achar que vai ser diferente. Na verdade, né? Perdeu o evangelista. Então, assim, é um clube para ficar de olho. Eu não deixo lá uma sentença de que vai brigar realmente pela questão do rebaixamento, mas acho que fica esse alerta. E ainda que o Ceará tenha todo esse encaixe, o Ceará como visitante, e aí como visitante eu não falo no Clássico Rei, porque ele foi visitante no Clássico Rei e ganhou também, mas como visitante fora do estado do Ceará, eu acho que eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu vou precisar ver algumas partidas, naturalmente, para saber, porque na Série B, por exemplo, foi um problema durante muitas rodadas, assim, era Condé, assim, esse time foi reformulado, mas a base da campanha do Ceará não era fora de casa, por exemplo, na Série B, teve farrapadas assim gigantescas durante a Série B, e é um componente do trabalho, tanto de Condé, enfim, mas embora o elenco agora já tenha modificações. E na primeira divisão, historicamente, os times da região do Nordeste não têm um desempenho tão bom assim fora de casa, são um mandante realmente forte, mas fora de casa, não, de forma geral, não tem tanto um rendimento histórico tão bom assim. Eu colocaria um leve favoritismo do Bragantino, mas esse leve é realmente por estar jogando em casa. Tipo, fosse campo neutro, eu já ia pro Ceará. Acho que tá um jogo muito próximo ali. Tô até curioso para ver o que a odd vai dizer, porque esse jogo, por exemplo, eu acho que é mais equilibrado, e olha que eu concordei com o Minhoca da linha do empate, mas esse jogo talvez seja mais equilibrado do que Vasco e Santos. Repetindo então a odd, tá? Red Bull Bragantino 2,14, Ceará 3,59 e empate 3,29. Ali o equilíbrio tá na odd também, não tá... Mas como a gente já tinha falado, né, um leve favoritismo aí nas odds pro Ceará. Sendo assim, acaba nosso pré-jogo da primeira rodada, 10 partidas aí passadas a limpo, tá? Nos reencontramos aqui no Game Arena para o raio-x da segunda rodada. Até lá, outros vídeos vão estar no ar, tem pré-jogo da Libertadores, de Sul-Americana, tá? Pré-rodada, mais do que pré-jogo, na verdade, pré-rodada. E
Para quem acompanha nosso vídeo no 45 minutos, você já sabe, a gente tem uma cobertura absolutamente intensa e completa do Campeonato Brasileiro. Acaba o jogo dos clubes do Nordeste, a gente traz o pós-jogo ao vivo, né? Programas longos, programas detalhados. Terminou a rodada, a gente tem o raio-x da rodada, uma super cobertura aí que vamos fazer mais uma vez. Tá? Agradeço a todos pela atenção com o nosso projeto, ter chegado até aqui ao final do vídeo. A gente faz sempre vídeos longos. Agradeço demais a quem consegue atravessar aí 1 hora e meia, 2 horas assistindo nossos conteúdos. A gente agradece muito, tá? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.